Olá, meu nome é Caio Raposo e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como é possível você criar o efeito de distorção RGB utilizando o Adobe Photoshop. Quero te apresentar ali duas maneiras diferentes para você conseguir criar esse efeito. Uma maneira é quando você pega ali, por exemplo, uma imagem do zero e você tem a intenção ali de apenas aplicar aquele efeito sobre aquela imagem, ou quando você tem ali, por exemplo, um documento que você já fez várias modificações e você quer aplicar esse efeito como uma finalização da sua imagem. As duas maneiras são muito similares, mas é legal a gente entender que dependendo do que você vai fazer, você precisa aplicar de formas diferentes. Mas antes da gente partir ali para o programa, é legal a gente entender uma coisa. Toda imagem digital ela é composta por três canais de cores, que seria o canal de vermelho, de verde e de azul. Por isso que a gente tem ali o nome de RGB, que vem do Red, Green and Blue. Quando a gente tem ali a soma desses canais, a gente consegue ter uma infinidade de cores para compor ali a nossa imagem digitalmente. Quando processa a impressão, ele usa um outro tipo de sistema de cor, mas a gente não vai preocupar com ele aqui agora. Então, tendo entendido isso, vamos partir para o vídeo, vamos partir para o Photoshop e a gente se encontra ali daqui a pouquinho. A primeira maneira e a maneira mais simples é quando você tem, por exemplo, o seu documento e ele está ali zerado, você não tem modificação nenhuma sobre ele. Basta você pegar a sua camada, que seria a camada de plano de fundo, que é a sua imagem original, e duplicar essa camada. Porém, você vai duplicar essa camada 3 vezes, seria uma cópia dessa camada para cada canal ali, que seria o canal de vermelho, de verde e de azul. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa camada e eu vou pressionar o meu Command J ou Ctrl J 3 vezes. Se você quiser, você também poderia pegar a camadinha e arrastar ela até o ícone de nova camada, que aí você também criaria uma cópia. Mas ali eu já criei as cópias que eu precisava, vou dar o Command Z para voltar sem ter aquela modificação. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa primeira cópia, vou chamar ela de R, que seria o meu canal de vermelho. Vou pegar a segunda cópia, vou chamar ela de G, que seria o meu canal de verde. E vou pegar a terceira cópia e vou chamar ela de B, que seria o meu canal ali de azul. Vou desligar o meu plano de fundo e eu vou dar 2 cliques aqui sobre a minha camada de vermelho. Quando eu dou 2 cliques na camada, lembrando que eu preciso clicar na camada fora do nome. Se eu der 2 cliques sobre o nome, ele vai entender que eu quero renomear essa camada. Mas na verdade o que eu quero fazer é alterar as propriedades dessa camada. Então eu vou dar 2 cliques sobre a camadinha e ele vai abrir aqui para mim essa janelinha de estilo da minha camada. E nessa mesma opção aqui, na primeira janelinha, a gente já tem aqui uma forma de mesclagem avançada, que é onde a gente tem aqui a opacidade de preenchimento, os canais, e eu tenho aqui o canal R, G e o B. Como essa minha camada ela é para ser o meu canal de vermelho, eu vou desligar o G e vou desligar o B. E aí eu passei a ter apenas a minha camadinha ali, que seria a vermelha. Ah, mas eu não estou vendo modificação nenhuma. Por que eu não estou vendo modificação? Porque essa minha camada de vermelho, ela está tampada pela camada verde, que ainda está uma camada normal, sem modificação nenhuma, e a minha camada de azul, que também está normal, sem modificação nenhuma. Se eu desligo o olhinho daquelas outras duas camadas, eu vejo que essa minha camada de vermelho agora só tem a cor vermelha. Aí o que eu vou fazer? Vou ligar ali a verde, vou dar 2 cliques sobre ela, vai abrir as propriedades e eu vou desligar o vermelho e vou desligar o azul. Vou deixar somente o verde, o G ali do green. Vou pegar, clique em OK e eu passei a ter aqui agora o amarelo. Pô, mas a minha camada não era para ter o verde? Porque ele está somando o vermelho com o verde e está gerando ali para mim o amarelo. Se eu pegar e eu desligar aqui, por exemplo, o vermelho, eu vou ver que essa minha camada é verde. Se eu ligo ali o vermelho, eu vejo o resultado final, que é a soma daquelas duas camadas. E agora eu vou fazer o último, que seria ali com o azul. Ligo a camadinha de azul, volto a ver tudo, não tem problema. 2 cliques, ele abre ali para mim a propriedade, eu desligo o canal de vermelho, desligo ali o verde e eu passo a ter somente o azul. Mas aqui eu estou vendo o resultado final, porque ele já está somando as 3 camadas. Desligo o verde, desligo o vermelho,
passa a ter somente o azul. Então pronto, a soma dessas três já está criando o meu documento da sua maneira que ele era antes. Se eu quero ter essa distorção, onde eu tenho, por exemplo, um pouco de cor saindo de um lado, um pouco de cor saindo do outro lado, basta eu pegar qualquer uma dessas camadas, ó, com a minha ferramentinha de mover, clicar e arrastar. Se eu pego aqui, eu arrasto o meu vermelho para o lado, estou criando ali já essa linha de vermelho saindo. Se eu pego ali o meu azul e eu arrasto ele para o outro lado, passa a ter ali também uma saída de cor para o outro lado. As áreas que você tem encontro de duas ou mais cores, você acaba tendo aquela mistura que gera uma cor um pouco diferente ali. Mas aí o que eu gosto de fazer aqui? Geralmente eu pego e eu deixo elas ali todas alinhadinhas primeiro, vou no vermelhinho, vou na minha ferramentinha de mover, pressionando a minha tecla V para ir para ela direto, e eu vou pegar a setinha do meu teclado, ó, e eu vou clicar para o lado. Cada cliquezinho que eu dou, ele está andando ali um pixel daquela minha camada. Está pegando e está arrastando aquela minha camada de vermelho um pixel para o lado. E aí eu passo a ter esse efeito, ó, de uma maneira bem sutil. Posso pegar ali também, por exemplo, o azul. Eu vou pegar V de ferramenta de mover e vou arrastar, por exemplo, ó, 3, 4, 5 vezes para o outro lado. Posso também, se quiser, puxar um pouquinho para cima. E tudo isso com cliquezinhos nas setinhas do meu teclado, que aí eu estou movimentando essas camadas pouco a pouco. E aí eu já passo a ter esse efeito de distorção RGB, da primeira maneira, que é a maneira mais simples possível. Agora vamos imaginar se eu quisesse, por exemplo, já aplicar isso em um documento que eu já fiz várias outras modificações, como é o caso aqui dessa imagem que eu tirei alguns anos atrás. Essa foto aqui, eu tenho a minha imagem original, eu fiz ali um processo de tratamento de pele com separação por frequência, tenho ali algumas outras modificações pequenas, tenho ali uma relação de dodge and burn para criar mais volume, e eu tenho ali também as minhas camadinhas de nitidez. Se eu fosse seguir a mesma lógica do que eu fiz aqui, eu pegaria a camada do topo, duplicaria ela 3 vezes. Mas fazendo isso, eu estou, na verdade, duplicando aquela minha nitidez, deixando ela mais intensa. Se eu viesse na original e duplicasse ela ali 3 vezes, as camadas que eu tenho acima tampariam aquelas modificações que eu estou fazendo lá embaixo. Então, quando você tiver uma imagem que ela já foi trabalhada, que ela já tem várias informações sobre ela, pega ali, por exemplo, a tecla Command, Alt, Shift, E ou Ctrl, Alt, Shift, E quando você tiver a última camada do topo selecionada. Igual aqui eu tenho a minha camada de nitidez de detalhe, eu vou pressionar Command, Alt, Shift, E. O que isso faz? Ele pega ali o resultado final que você estava vendo e ele joga para uma nova camada. E aí essa nova camada, eu vou chamar ela de R, que seria o meu canal de vermelho. E eu faço o mesmo processo que eu tinha feito antes. Pego ali, duplico ela, Command J, vou chamar de G. Command J, vou chamar de B. Aí eu vou pegar, vermelhinho, 2 cliques sobre ela, desligo ali tudo e mantenho apenas o vermelho. Faço a mesma coisa com o G, desligo ali tudo e mantenho apenas o verde. E faço a mesma coisa ali com o azul, desligo tudo e mantenho só o B ali do azul. E aí o que eu vou fazer? Pego o vermelhinho, vou até dar um zoom na imagem aqui, só para eu ver. Ferramentinha V de mover e vou mover ali um pouquinho para o lado, utilizando as setinhas do meu teclado. Como essa é uma imagem muito grande, se eu quisesse eu poderia pressionar Shift e a setinha para o lado e ele moveria de 10 em 10 pixels. Porque como essa é uma imagem muito grande, eu mover ali setinha por setinha pode ser muito sutil a diferença. Então, poderia pegar Shift, clico para o lado, já ficou mais visível. Posso pegar ali, por exemplo, o meu canal de azul, Shift para o lado, Shift para baixo, e aí eu vou modificando, vou fazendo essa distorção da maneira que eu achar interessante. Se eu quiser, eu posso também clicar, arrastar mais para um lado, arrastar mais para baixo,
e criar um efeito ali mais gritante. Mas no caso, não é o que eu quero aqui nessa imagem. Eu quero algo que seja muito mais sutil ali, mas que já dê um pouquinho dessa distorção sobre a foto. Se você quiser, você também pode fazer o download da ação que eu criei, que está ali na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe com quem você acha que essa informação pode ser interessante e a gente se encontra na próxima semana. Adeus, falou!